Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E glória divina e trina ternura. Glória a Deus que a todos nos une. Bem, meus queridos fiéis, hoje um pouco mais numerosos. Meus queridos ternureiros, em geral, no primeiro dia de Quaresma, o padre faz todo o sermão sobre o jejum. Já ouvimos 1000 vezes isso. Eu gostaria, em vez de fazer um comentário, que em geral não se faz, ou muito pouco, porque é difícil a interpretação. E da carta de São Paulo aos Coríntios, eu vou ler, prestemos bem atenção também vocês das redes sociais, depois vão procurar na Bíblia, capítulo 2, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20 em diante. Portanto, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Vejam o que escreve. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. É meio difícil entender. Aquele que não cometeu pecado, Jesus. Deus, quer dizer o Pai, o fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Vamos trocar com uma outra palavra mais fácil. Tem uma outra expressão do Evangelho de São João que diz: o Pai, Deus, não poupou o próprio Filho para poupar você, pecador. Jesus está na cruz, inocente, mas por quê? Para nos resgatar. É Jesus na cruz que nos resgata. Vamos agora enriquecer com exemplos. Eu hoje de manhã me veio assim uma enxurrada de exemplos da vida de santos. Eu faço realmente mais uma vez um apelo: leiam vida de santos, comprem vida de santos, certo? Porque os santos viveram o Evangelho na pele. Eu já disse estes dias que um conflito com um pastor diz: vocês só ficam falando de santos, nós, a Bíblia. E eu respondi: meu amigo, é mais importante a palavra de Deus aí no papel, ou é mais importante a palavra de Deus vivida na pele, como viveram os cristãos, os santos? Bem, primeiro exemplo, Domingo Sávio. Nós estamos aqui perto da igreja de Domingo Sávio, tem que conhecer. Domingo Sávio era um modelo, mas aconteceu um dia no inverno, lá na Europa tem muito frio, e tinha o fogão a lenha para esquentar a sala da escola. E o que ocorreu? Alguém colocou neve, gelo dentro deste fogão a lenha. E logicamente não conseguia mais pegar fogo, a lenha não queimava. O diretor do colégio ficou possesso. Quem é que fez isso? Ninguém se apresenta. Domingo Sávio: fui eu. Você? E deu um castigo. Mas logo depois alguém disse: mas não é Domingo Sávio. E o diretor do colégio disse: mas menino, por que você se acusou de uma coisa que não devia? E ele deu aquela resposta: professor, eu sei quem é que colocou neve, gelo dentro da fogão a lenha, mas ele já está com muitas falhas. Se o senhor tivesse sabido logo, ele ia ser expulso. Eu pensei: vou aceitar qualquer castigo, mas acho que não vou ser expulso, não tenho outras falhas. Eu sei, professor, que agora o senhor
não vai mais expulsar este menino, porque eu tomei o lugar dele. Meus queridos, é um exemplo bem típico, mas nós na história da igreja temos tantos e tantos exemplos. Não é necessariamente, não é por culpa, por um pecado de alguém, mas entendemos isso como um resgate, é alguém que se coloca no lugar de outros que estão num estado de fragilidade, de escravidão. Eis então os padres mercedários, não mercenários, mercedários. São aqueles que eram dispostos a tomar o lugar dos escravos. E teve vários casos. Quando nós pensamos São Vicente de Paulo, foi visitar os presos e viu lá um preso chorando, disse, pois é, eu tinha feito um pequeno furto para alimentar os próprios filhos. E São Vicente de Paulo disse, já vamos resolver. Tirou a batina e disse, me dê. E deixou para o preso, diz, agora você pode sair. Mas, na saída já desconfiaram, mas este não. Entrou aí um padre, mas não é este. E já foi descoberto. E perguntaram, mas Vicente, mas o que você fez? Dar a batina a um preso? Ele diz, não, já teve alguém que para me resgatar deu a vida na cruz, fez muito mais. Mas se nós olharmos na história da igreja, são milhares de exemplos. Pensem, por exemplo, Padre Damião. Padre Damião foi naquela ilha chamada Ilha Maldita, a Ilha Molokai. Quem de vocês já viu o filme de Padre Damião? Levante o braço. Tem que divulgar isso, viu? Devemos conhecer estes exemplos. Padre Damião se enterrou lá na Ilha Maldita com os leprosos. Ficou lá tantos anos. E chegou também o dia que ele ficou atingido pela lepra. E foi num domingo que ele disse, nós leprosos. E os leprosos se cotovelando, mas como nós? Nós, não ele. Diz, não, eu também. Eu agora fui atingido também. E nós sabemos que no mundo inteiro, naquela época, no final de 1800, foram divulgadas muitas fotografias do Padre Damião, todo desfigurado, um monstro assim, o rosto dele. E um monte de cientistas, médicos foram estudando e descobriram o remédio para a lepra. Existe remédio para a lepra. E os leprosos diziam, nas suas chagas nós fomos curados. Por causa, ele se tornou leproso para que nós fôssemos resgatados. Mas eu tenho aqui aí não sei quantos exemplos, mas vou encerrar com um que é fantástico. São Luís Orione é um santo que fundou várias casas para portadores de deficiências mentais, físicas. Inclusive em Curitiba tem, se chama Cotolengo, em homenagem também a um outro santo que tinha fundado também a Casa da Divina Providência. Eu acho fantástico o que ele diz. Senhor, fico com tanta pena, compaixão, de tantas pessoas que pecam e, conforme você, meu querido Jesus, pregou, eles vão merecer o inferno. Jesus, eu quero ser a tampa do inferno. Mesmo que por baixo eu possa queimar, mas que eu possa te contemplar. Lógico, são paradoxos, mas significam uma ternura, uma misericórdia.
um sentido de solidariedade heróico. E tudo isso nós temos muito, muito na igreja. Não posso esquecer outro, porque eu tive uma experiência com os padres operários. 1950, 1960. As igrejas na França estavam se esvaziando. O que fizeram muitos padres? Tiraram a batina, logicamente foram em outras cidades, trabalhar nas fábricas como operários. Ninguém sabia que eram operários. Estavam lá, no meio do povo, ouvindo, cheirando ovelhas. E nós sabemos que foi em Bordeaux, no porto de Bordeaux, que um guindastre esmagou um destes operários. Ninguém sabia quem era, depois descobriram. Era um padre, que tinha feito tanta caridade, repartindo o seu salário. Quando alguém diz, puxa, morreu a minha sogra, não tenho como pagar o enterro. Ele diz, não, eu não tenho sogra, não casei, mas eu posso ajudar. Todo mundo contando algum caso de caridade deste padre. E os jornais da época falaram, este padre, talvez com este heroísmo, prega mais o evangelho do que 60 mil padres nas paróquias. Bem, paramos aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.